Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa diretora, senhores vereadores, senhora vereadora. Hoje comemoramos uma data especial. Boa noite aos munícipes de Fernandes Pinheiro e demais população que nos acompanham pelas redes sociais através da internet e a plateia que aqui presente está nesta data especial para o Poder Legislativo Municipal de Fernandes Pinheiro. É com imenso prazer que hoje o Poder Legislativo de Fernandes Pinheiro inicia uma nova jornada de interação com os nossos munícipes de Fernandes Pinheiro e de toda a população em geral, com o início das transmissões das sessões da Câmara Municipal, através da licitação autorizada pelo senhor presidente, que, antes mesmo de ser presidente da mesa, sempre fez questão de demonstrar à população a transparência dos atos do Poder Legislativo. Hoje, através de sua pessoa e chefe do Poder Legislativo, está disponibilizando, através da plataforma de transmissão contratada por licitação, a transparência de toda a atividade desenvolvida pelos nobres pares do Poder Legislativo de Fernandes Pinheiro a toda a população do município, como também de todo cidadão e cidadã que quiser acompanhar as sessões da Câmara. Informamos, senhor presidente e população que nos acompanham, que as sessões estarão disponíveis para acompanhamento em tempo real e arquivos gravados nas redes sociais da Câmara Municipal, através do site oficial da Câmara e também na internet em plataformas do Google e do YouTube. Poder Legislativo de Fernandes Pinheiro, em defesa da cidadania. Boa noite, senhores vereador, senhora vereadora. Pauta da sessão ordinária realizada em 23 de 5 de 2023. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos e peço ao vereador Odair de Paula para fazer a leitura de um trecho bíblico e após convido a todos para rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Iniciando o pequeno expediente. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura única da ata número 1039 de 2023, da sessão ordinária do dia 16 de maio de 2023. Ata, 1039ª sessão ordinária realizada pela Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, em sua sede própria, situada na Rua Alziro Pedroso, número 275, aos 16 dias do mês de maio do ano 2023. Compareceu à sessão a senhora vereadora Wanderleia Pires Jones e a maioria dos demais senhores vereadores.
encontrava-se ausente da sessão ordinária o senhor presidente da mesa diretora, vereador Amaury Pabs, o qual justificou a sua ausência. Na sua ausência de presidente, assumiu o cargo de presidente da mesa diretora a senhora vereadora vice-presidente Vanderleia Pires Júnior, seguindo os termos regimentais desta Casa Legislativa. Depois de composta a mesa diretora, sob a presidência da senhora vereadora Vanderleia Pires Júnior, presidente interina, a qual posso saudar todos os presentes, declarou aberta a sessão ordinária, dando início ao pequeno expediente que constou. Leitura, discussão e votação única da ata 1038ª da sessão ordinária realizada ao 9º dia do mês de maio de 2023, a qual, não havendo que se discutir, foi aprovada por unanimidade de voto dos presentes. Leitura, discussão e votação única da ata 3ª sessão extraordinária realizada ao 9º dia do mês de maio de 2023, a qual, não havendo que se discutir, foi aprovada por unanimidade de voto dos presentes. Leitura do ofício número 086-23, datado em 11 de maio de 2023, de autoria da excelentíssima senhora Cleonice Aparecida Kufner-Schuch, prefeita municipal, em resposta à indicação número 08-23, de autoria do senhor vereador presidente Amaury Pabs. Leitura do ofício 398-23, OPD-GP, de autoria do senhor Fernando Augusto Melo Guimarães, Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente ao acordão de parecer prévio. Leitura do acordão de parecer prévio número 26 de 2023, da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente à prestação de contas do Executivo Municipal, de Fernandes Pinheiro, referente ao exercício financeiro 2021, de responsabilidade da senhora Cleonice Aparecida Kufner-Schuch, prefeita municipal. Após a leitura do referido acordão e parecer prévio, foi determinado pela senhora vereadora Vanderleia Pires Júnior, presidente interina, que se fosse enviado à assessoria jurídica da mesa diretora e à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal para elaboração do projeto de decreto legislativo nos termos do artigo 230 do regime interno desta Casa de Leis, e confecção dos pareceres, relatório de comissões de assessoria, leitura do edital convite para audiência pública referente ao processo de elaboração e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro 2024. Encerrado o pequeno expediente, passou-se para a ordem do dia, na qual não havia matérias para serem deliberadas e apreciadas pelo soberano plenário. Encerrada a ordem do dia, passou-se para o grande expediente, onde não houve inscrições dos senhores vereadores nem da senhora vereadora. Nada mais havendo a constar, agradeceu a presença de todos os presentes, declarada encerrada a sessão ordinária, solicitando que se lavrasse a presente ata, a qual, por ser lida e discutida e aprovada, será assinada pela senhora vereadora e pelos demais senhores vereadores presentes. Coloco em única discussão a ata número 1039 de 2023. Coloco em única votação a ata e quem for favorável declare seu voto dizendo sim e quem for o contrário que se manifeste dizendo não. Senhor presidente, eu declaro o meu voto favorável, senhor presidente. Também pergunto ao nobre vereador José Humberto Bittencourt. Sim. Ao vereador Lorival Pacondes da Silva Júnior. Favorável. Ao vereador Maurício Ribeiro. Sim. Ao vereador Aldair de Paula. Sim. Ao vereador Osiel Gomes Alves. Sim. Ao vereador Vanderlei Taioque. Favorável. À nobre vereadora Vanderleia Pires Júnior. Sim. Declaro aprovado a ata da sessão ordinária por unanimidade dos votos presentes. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do ofício número 096 de 2023, de autoria da senhora Cleonice Aparecida Kufner-Schuch, prefeita municipal. Ofício 096-2023, Fernandes Pinheiro, 22 de maio de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, dirijo-me a vossa excelência a fim de apresentar o projeto de lei número 09-23, solicitando que seja apreciado em regime de urgência por esta Casa de Leis, sendo que havia, por o momento, reitero os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Cleonice Aparecida Kufner-Schuch, prefeita municipal. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 09 de 2023, de autoria da senhora Cleonice Aparecida Kufner-Schuch, prefeita municipal. Projeto de lei número 09-2023, súmula, altera o dispositivo da lei municipal número 815-2023 e dá outras providências. A prefeita municipal de Fernandes Pinheiro, do Estado do Paraná, em uso de suas atribuições legais, apresenta à consideração desta Casa
de leis o projeto de lei seguinte. Artigo 1º. O artigo 13 da Lei Municipal número 815/23 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13. Em razão da despesa estabelecida nesta lei não possuir previsão orçamentária para o exercício 23, a mesma será entendida pela dotação de crédito adicional suplementar na seguinte rúbrica. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo e Esporte. Departamento de Educação Especial. Subvenção e auxílio à PAI. Subvenções sociais. Fonte. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Fernandes Pinheiro, em 16 de maio de 23. Cleonice Presdacufinerchuk, Prefeita Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 09/23. Nobres vereadores, ilustre presidente. Vimos na presença dos nobres vereadores para solicitar a devida correção de rúbrica orçamentária, nas especificamente a natureza de despesa de subvenção social, registrar as despesas do plano de aplicação realizadas com pessoal e encargo social da entidade, na hipótese de configurar substituição de mão de obra do quadro próprio do concedente. Para subvenções sociais, registrar o valor de despesas relativa à instituição de caráter educacional, adequando assim, conforme solicitação da entidade que equivocadamente foi transcrita na Lei 815/23. Vale ressaltar que essa alteração faz necessário para que a utilização do recurso nas despesas em que a entidade tem mais necessidade em supri-las no decorrer do exercício corrente. Pelas razões ora explanadas, esperamos ter justificado o presente projeto, pelo qual acreditamos ser merecedores do parecer favorável de todos os nobres pares. Gabinete da Prefeita Municipal, em 16 de maio de 23. Cleonice Presdacufinerchuk, Prefeita Municipal. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do comunicado de autoria da Presidência da Câmara Municipal de referente ao parecer prévio número 26 e 23 da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente às contas do exercício financeiro de 2021 do Executivo Municipal. Comunicado. O vereador Amaury Pabes, presidente da Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, em uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei com base no artigo 87, parágrafo único e artigo 95, ambos da Lei Orgânica do Município de Fernandes Pinheiro, e artigos 48 e 49 da Lei Complementar número 101 de 2000 e demais disposições pertinentes. Torna público e comunica que o parecer prévio número 26 de 2023, Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, relativo à prestação de contas do município de Fernandes Pinheiro, refere-se ao exercício financeiro 2021 de responsabilidade do Poder Executivo Municipal, através da senhora Cleonice Presdacufinerchuk, Prefeita Municipal, foram informados durante a sessão de plenária, realizada em 16 de maio de 2023, e encaminhadas às comissões permanentes de Finanças e Orçamento, para elaboração do projeto de decreto legislativo que o referido parecer prévio se encontra à disposição dos interessados na Secretaria desta Casa Legislativa. Edifício da Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, aos 16 dias do mês de maio do ano de 2023. Vereador Amaury Pabes, presidente da mesa diretora. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de decreto legislativo número 01 de 2023, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos, referente ao parecer prévio número 26/23 da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente às contas do exercício financeiro de 2021 do Executivo Municipal. Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná. Projeto de Decreto Legislativo número 01 de 2023. Súmula. Aprova o acordão de parecer prévio número 26 de 2023, Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente às contas do Poder Executivo Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, em seu exercício financeiro 2021, de responsabilidade da senhora Cleonice Presdacufinerchuk, Prefeita Municipal. Data em 23 de maio de 2023. A mesa diretora da Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, amparado pelo artigo 220 do regime interno da Câmara, combinado com o artigo 24, inciso 5º da Lei Orgânica do Município, apresenta para apreciação e deliberação pelo soberano plenário o seguinte: Projeto de Decreto Legislativo. Artigo 1º.
Fica aprovado o parecer número 26/23, Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente às contas do Poder Executivo Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, em seu exercício financeiro 2021, de responsabilidade da senhora Cleonice Presida Kufinerchuk, prefeita municipal. Artigo 2º. Revogadas as disposições contrárias, esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua aprovação. Cumpre-se, registre-se, comunique-se e publique-se. Sala das sessões, em 23 de maio de 2023. Vereador Amaury Pabes, presidente. Vereador Lourival Pacon da Silva Júnior, primeiro secretário. Vereador José Conrado Silveira, segundo secretário. Dando início à ordem do dia, não há matérias para deliberar na ordem do dia pelo soberano plenário. Passando para o grande expediente, passar a palavra para o vereador Osiel Gomes. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, plateia presente, Sidney, nosso contador, minha saudação a todas. Não poderia deixar passar em branco este marco histórico para nós aqui do nosso município, principalmente aqui na Câmara Municipal. Parabenizar o presidente, Amaury Pabes, pela iniciativa de ter essa transmissão via redes sociais, Facebook, YouTube, para que todos os nossos munícipes, todas as pessoas também da nossa região possam estar por dentro do trabalho de nós vereadores aqui na Câmara Municipal, da opinião de cada um, do voto de cada um em cada projeto de lei. Eu acho isso muito interessante, sempre nunca fui de me esconder da minha opinião, do meu voto em cada projeto de lei, dando a minha justificativa quando sou contra e também a minha justificativa quando sou favorável. Eu estava fazendo algumas vezes a live via o meu Facebook, mesmo particular. Eu fiz uma vez e aí as pessoas acabaram pedindo para mim continuar. Aí eu passei para eles que dentro de alguns dias estaria sendo instalada a transmissão aqui dentro desta Casa de Leis. Falando sobre o projeto polêmico, acho que na última semana agora surgiu nas redes sociais a situação de um projeto de lei que, se não me engano, foi protocolado hoje, segundo o secretário me passou, Álvaro, da construção de um aeroporto no nosso município, onde saem vários boatos, várias opiniões. Algumas pessoas defendem, outras pessoas criticam. Sei que ainda não é o momento, mas quero só adiantar algumas coisas. Agradecer à família do William Vespesac, seu pai, seu Vladislau, se não me foge a memória o nome, pela doação de 12 alqueires do terreno para a construção deste aeroporto. Parabenizar os 10 prefeitos da ANCESPAR, de toda a região nossa, que estão empenhados em buscar recursos para a construção deste aeroporto. Isso, visto que surgiu nas redes sociais que custará em torno de 20 milhões e as pessoas achando que vai custar do bolso do nosso município. E isso não é verdade. Como já citei, os prefeitos estão correndo atrás também de recursos. O governo do estado também já demonstrou interesse. Provavelmente vai ser 50% do governo do estado e 50% da Assembleia Legislativa do Paraná. Então, com certeza é um patrimônio que vai se incorporar dentro do nosso município sem custo nenhum, onde vai gerar renda, emprego e impostos. Então, quero já deixar claro a todos aqui a minha opinião, o meu ponto de vista com relação a isso. Com certeza, nos próximos dias, o senhor presidente vai colocar esse projeto em votação, vai colocar em leitura e, posteriormente, votação. Teremos mais oportunidades para discutirmos esse projeto, mostrar a nossa opinião e explicar melhor para todos os munícipes como vai funcionar toda a construção posterior deste aeroporto. Meu muito obrigado. Passar a palavra agora para o vereador José Conrado Silveira. Senhor presidente, eu vou fazer o uso da tribuna, senhor presidente. Pois não. Venho cumprimentar o senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores e plateia presente.
fazer das palavras do vereador Uziel as minhas também, aproveitando o gancho, vereador. Então, hoje é um marco histórico para nós, vereadores, eu sou de segunda gestão já, e uma iniciativa para os de primeira gestão. Então, a gente já vem, desde o mandato passado, solicitando para que fosse feita a transmissão em tempo real para a população, para que todos saibam do trabalho dos vereadores, para que também entendam como que funciona uma tramitação de um projeto. Muitas vezes a informação chega desviada até as suas residências e acaba aquele transtorno, aquele ambiente ruim aos vereadores, às vezes aos seus amigos na rua mesmo. Então, queria parabenizar ao presidente Amaury Pabes por ter autorizado esse investimento, senhor presidente, na nossa Câmara de Vereadores, e queria pedir para a população também que divulguem, mande o link aos seus vizinhos, aos seus familiares, divulgue nos grupos do WhatsApp, Mensage, para que todos vocês saibam como que funciona o nosso município, para vocês verem a força que a população tem. Nós aqui somos representantes da população inteira de Fernandes Pinheiro. Então, vocês acompanhando, vocês vão ver a atuação de cada um dos vereadores, vocês vão ver as indicações, aos pedidos que nós, vereadores, fazemos para que o Executivo concretize algum cascalhamento, patrulhamento. Então, nós aqui, vereadores do Legislativo, a gente pede para que o prefeito faça. Então, muitas vezes não é nós que não fazemos, o encaminhamento foi feito. Então, agora, a população pode acompanhar, pode solicitar alguma informação aí também, a nossa assessoria jurídica pode fazer os comentários aí, e estendo aqui o meu nome como vereador aqui, deixo à disposição da população de Fernandes Pinheiro aí. Senhor presidente, mais uma vez, muito obrigado por esse investimento na Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro e agradeço pelo espaço. Meu muito obrigado a todos. Passar a palavra também para a vereadora Vanderleia. Saudações aos nobres pares, ao excelentíssimo senhor presidente. Uma boa noite aos nossos munícipes e a toda a população, a plateia presente. Expresso minha gratidão e oportunidade bem aproveitada. Nos dias 17 e 18 de maio, onde participei do 4º encontro das Procuradorias da Mulher em Curitiba. Às vezes pensamos em desistir de algo que queremos, por este algo ser cheios de obstáculos. Mas a vida é feita de superações e também é feita de conquistas. É muito gratificante quando nossos esforços são reconhecidos. Acredite no sucesso total. Não imagine obstáculos na sua mente. Nada é tão difícil que não possamos encarar. Plantar sementes de amor e otimismo na vida. Com certeza, sempre colheremos maravilhosos frutos. Eu acredito em mim. Também estamos felizes. E como todo novo sonho é regado de novidades e avanços, trazendo modernidade, mexendo com nossas emoções. Parabéns, senhor presidente, por este investimento nesta Casa de Lei. Esta Casa de Lei merece. Muito obrigada. Quero agradecer a todos vocês pela presença e agradecer a plateia presente e também pedir para os nossos munícipes que acompanham a sessão, né, porque esse investimento aí foi feito para eles, na verdade, não é para nós. Para eles tem o acompanhamento, como que está funcionando a Câmara, como que está funcionando a questão do Executivo, do Legislativo, daí para eles poderem cobrar de nós. Muito obrigado. Gostaria de verificar com os demais pares se todos estão de acordo em marcarmos sessão especial para o próximo dia 30 de maio de 2023, terça-feira,
com início após a sessão ordinária para apreensão e deliberação do projeto de decreto legislativo número 001 de 2023, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos, CFO, referente à prestação de contas do Executivo Municipal relativas do exercício financeiro de 2021. Gostaria de comunicar aos demais pares e plateia presente que após 5 minutos iniciará a audiência pública conforme convocação feita por edital de chamamentos em 9 de maio de 2023, durante a sessão ordinária para verificação das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2023. Nada mais havendo a constar, agradeço a presença de todos os presentes e os cidadãos que nos acompanham pela internet e declaro encerrado a sessão ordinária de 23 de maio de 2023.
demais população que nos acompanham pelas redes sociais, sob a proteção de Deus, agradeço a presença de todos e declaro aberta a audiência pública para a verificação do cumprimento das metas do governo municipal referente ao primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2023, que compreende os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2023, relativo ao exercício financeiro da administração de 2021 a 2024, conforme exigência do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Agradeço a presença do técnico da Prefeitura Municipal, os demais vereadores, e solicito que iniciem as demonstrações referentes ao cumprimento das metas do governo municipal. Para isso, então, eu passo a palavra para o técnico, senhor Sidney Antônio de Lima. Quero deixar também claro que, durante as demonstrações do técnico da Prefeitura, a palavra ficará livre para quem quiser fazer alguma indagação durante as suas explanações. Boa noite a todos. Boa noite à plateia, boa noite aos senhores vereadores. Boa noite a quem está nos assistindo pela rede social. Então, nós vamos apresentar sobre o primeiro quadrimestre de 2023, que em audiência pública, conforme determina a LRF e a Constituição Federal. Qual que é o objetivo dessa audiência pública, né? Então, o objetivo dessa audiência pública é a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais da LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, no quadrimestre conforme disposto no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, que é a LRF, que é de 4 de maio de 2000, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, onde equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Como que será feita essa apresentação dessa audiência? Então, seguirá um seguinte roteiro. Será apresentada a receita despesas do primeiro quadrimestre de 2023, de acordo com a lei a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, sobre o número 806 de 2022. A arrecadação efetiva até o mês de abril de 2023 e a despesa realizada até abril de 2023. O gasto de pessoal, os gastos com educação e saúde, a dívida pública do município, patrimônio do município e a previdência social dos servidores. Esses relatórios que será demonstrado já foram publicados no Diário Oficial do município, né? Então, onde está ali no site do município, que é www.fernandespinheiro.pr.gov.br, e foi publicado aí no dia 22 de maio de 2023. O que seria a receita pública? Então, a receita pública ela se divide em duas partes, né? Então, a receita corrente e a receita de capital. O que seria a receita corrente? Receita corrente são aquelas provenientes de tributos, contribuições, patrimonial, agroindustrial e serviços. E a receita de capital são oriundos de constituição de dívidas, transferências de convênios, conversão de bens em espécie. Nesse demonstrativo, contém as receitas que foram arrecadadas durante o primeiro quadrimestre.
Então, subdividida então, em receitas correntes e receitas de capital. A receita corrente foi, digamos, arrecadada aí 12.330.000. Ela se distribui ali em receita tributária, que foi 745.000. As receitas de contribuições, que é 99.000. A receita patrimonial, que é 196.000. Receitas de serviços, 4.000. Transferências correntes, 11.174.000. Demais receitas correntes, 112.000. Logo abaixo tem as receitas de capital, que são as de alienações, que não teve nenhuma alienação. Operação de crédito até o primeiro quadrimestre não teve nenhum repasse de operação de crédito. Transferência de capital, houve 743.000. Então, totalizou aí uma receita arrecadada durante o primeiro quadrimestre de 13.073.000. Aqui a gente faz uma comparação sobre a receita orçamentária geral, sobre a receita corrente e a receita de capital. Então, ali no primeiro quadro tem a previsão do orçamento, que é 43.500.000, e a receita de capital, a previsão é de 500.000. Então, totaliza aí o nosso orçamento em 44 milhões. No quadro seguinte, está ali o que foi arrecadado até o primeiro quadrimestre. Então, a receita corrente foi 12.330.000 e a receita de capital foi 743.000, totalizando ali o 13.073.000. No quadro onde está escrito a diferença é um comparativo do que estava previsto, né, no orçamento e o que foi arrecadado. Então, o que falta arrecadar ainda uma previsão de 31.170.000. E a receita de capital ali já houve um superávit, que a gente diz, né, que na língua, digamos assim, na linguagem mais contábil, que 243.000. No quadro abaixo eu tenho ali o valor, uma comparação com o que foi arrecadado e com a previsão da receita. Então, ali houve um comparativo que o percentual de 29,73%. Que se você levar em consideração, nós deveríamos ter arrecadado pelo menos os 33% do que foi previsto, né? Então, a arrecadação está um pouco abaixo aí do 33%, que está no 29,71%. No quadro seguinte, ali é demonstrado como que foi a arrecadação durante os meses, né? De janeiro a abril. Então, houve uma arrecadação de janeiro, 3.213.000, fevereiro, 3.775.000, em março, 2.941.000, e abril, 3.144.000, totalizando aí 13.073.000. O mês que foi mais, houve uma maior arrecadação, foi o mês de fevereiro, né? 3.775.000. Aqui faz uma demonstração no gráfico para ficar demonstrado como que houve essa evolução aí de maio de 2022 até abril de 2023, que é uma comparação nos últimos 12 meses. Então, no quadro ali, a gente vê que maio teve uma arrecadação alta, dezembro teve novamente uma arrecadação alta e depois os outros meses houve uma baixa aí, né? E aqui a receita de capital, como é que ela comportou durante... Alô? Desses 12 meses. Alô? Oi. Tá, continuando, então. Aqui a gente verifica que o mês de dezembro houve um aumento aí. Aqui a gente tenta demonstrar como que foi a arrecadação perante um gráfico, né, demonstrando que o valor ali que é correspondente, o que realmente mantém
os municípios funcionando são as transferências correntes, né? Que a gente diz que é a maior parte do bolo, que é o que mantém o município aí mantendo os serviços ou a população. Já falamos da receita, agora vamos começar a falar da despesa, né? Então, a despesa, o que seria a despesa pública? A despesa se divide também em despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são aquelas necessárias para a manutenção e funcionamento do serviço público em geral. A gente cita alguns exemplos: aquisição de material escolar, medicamentos, combustível, serviços prestados por terceiros, né? Essas são as despesas correntes. A despesa de capital são aquelas que constituem o grupo de despesa com a intenção de adquirir ou constituir bens de capital, que contribuirão para a produção e geração de novos bens e serviços e integrarão o patrimônio público. Exemplo, obras de construção e reforma, aquisição de equipamentos, veículos, móveis e imóveis. Nesse quadro, a gente demonstra aí como que se comportou a despesa orçamentária. Então, ela se divide ali em despesas correntes, despesa de capital, despesa intra-orçamentária, reserva de contingência e superávit. No primeiro quadro, a gente tem a dotação inicial, né, que é o orçamento. Então, ele fecha ali o total de 44 milhões. A despesa corrente, houve o empenho de 10 milhões 962 mil, despesa de capital 2 milhões 205, despesa intra-orçamentária 400 mil, reserva de contingência e superávit não houve, né? Então fechou aí uma despesa de 13 milhões 587. Na linha abaixo a gente demonstra ali o que foi empenhada com a dotação que está prevista no orçamento. Então, o que foi empenhado até o primeiro quadrimestre foi 13 milhões 567 mil. Do total do 44 milhões. Então, essa despesa corresponde a 30,83%, que também ela está um pouco abaixo, digamos, se fosse numa previsão de 33%, que é dividido em 4 quadrimestres, né? 3 quadrimestres. Aqui um desmembramento de como foi as despesas do primeiro quadrimestre. Então, ela se divide em despesa corrente e despesa de capital. O total da despesa corrente foi 10 milhões 962. A despesa de encargos, despesa pessoal, que são a folha de pagamento e os encargos, corresponde a 5 milhões 784 mil. Juros e encargos da dívida, 136 mil. E a despesa de manutenção foi 5 milhões e 42. Totalizando, então, 10 milhões 962 mil. A despesa de capital foi 2 milhões 205. Ela se subdivide em investimentos, que foi 1 milhão 551. Inversão financeira foi 465. Amortização de dívida foi 189. E despesas intra-orçamentárias, 400 mil, totalizando aí o total de 13 milhões 567 mil. Nesse quadro demonstra o resultado orçamentário, que é o comparativo entre a receita e a despesa. Até o primeiro quadrimestre, então, houve uma arrecadação aí de 13 milhões 073 mil. E a despesa foi 13 milhões 567. Então, a gente nota que houve uma despesa, ficou maior do que a receita. Houve um déficit de 494 mil. Vamos falar agora sobre despesa com o pessoal, que é realmente a despesa com a folha de pagamento da prefeitura. Então, o limite do município, conforme o artigo 19, inciso 3, o artigo 20, inciso 3 da LRF, determina que 60% da receita corrente líquida, onde se divide que 54% com o executivo e 6% com o legislativo.
o limite prudencial, que é o limite máximo dos 60%, é 95%. Que chegando nesse valor já começa a receber algumas notificações até o próprio do Tribunal de Contas. Excesso deve ser reduzido em 8 meses. Artigo 23, sob a pena de vedação de transferência voluntária, que são as transferências de convênios. Contratação de operações de crédito, que são aquelas operações de crédito que o município procura junto aos órgãos de crédito, para construir obra e adquirir equipamentos. Provimentos de encargos e contratações. Então, esses ele tem que, se chegar a 95, ele tem que reduzir em 8 meses, referente a essas, sob pena de vedação, de não poder receber esses recursos de transferência voluntária, contratação, operação de crédito e provimentos de cargos e contratações. Aqui nesse quadro ele demonstra, nos últimos 12 meses de maio de 2022, a abril de 2023, como que se comportou, aí, digamos, os gastos com o pessoal no Poder Executivo. No primeiro quadrimestre, as despesas com o pessoal e encargos, ele foi gasto aí 17.269.000, que é referente aos 12 meses. E a receita corrente líquida foi arrecadada aí 37.843.000. Então, esse 17.269.000 corresponde a 45,63% da receita corrente líquida. Que ele não pode chegar, como eu disse no quadro anterior, acima de 60%. Quando chega no 54%, já está no limite prudencial. O limite máximo, então, o 54%, nós poderia chegar aí até o 20.435, que é o limite máximo. O limite prudencial, que é o 51,3%, que é 19.413.000. E o limite de alerta, aí, quando chega no 48,6%, que é o 18.392.000. Então, nós estamos abaixo do limite de alerta, né, que corresponde ali a 48,6%. Nós estamos no 45,63%. Aqui é demonstrado a evolução dos gastos de pessoal em percentual, né, nos últimos 12 meses. De dezembro, 12 meses não, nos últimos, aí tem anos, né, cada quadrimestre. Então, de referente a dezembro de 2019 a abril de 2023. Então, aqui demonstra que houve, digamos, começa no 45, chegamos ao 47,31 e hoje estamos no 45,63. Nesse quadro demonstra que há uma alta, de repente uma baixa, e baixou até o 44,25 e hoje estamos no 45,63. Agora já falamos sobre despesa com o pessoal, vamos falar sobre a despesa da educação. Como que se comportou a despesa com a manutenção do ensino. O total da receita arrecadada para fazer o limite da educação foi 11.549.000. O total da despesa considerado para o limite foi 3.271.000. Então, o percentual de 3.271.000 correspondente à receita que foi considerada para a realização desse limite corresponde a 28,32%. O limite mínimo de 25% seria 2.887.000. Nós estamos com 3.271.000. Então, de 25 nós estamos utilizando aí 28% e 32%. Ou seja, 3,32% a mais do que o mínimo. No quadro abaixo, demonstra o que foi arrecadado do Fundeb, né? Fundo de Desenvolvimento e Educação Básica. A contribuição para o Fundeb veio 2.170.000 e recebido realmente do Fundeb, que depois das deduções, que tem parte desse recurso que volta para o governo, né? E recebemos aí houve uma perca do Fundeb de 653.000. Então, o que foi recebido realmente
do Fundeb foi 1.525.000. E a despesa realizada com os profissionais do magistério foi utilizada em 97,64%, correspondente aos 70% do magistério. Então, foi o 1.489.000 foi utilizado para pagamento do pessoal do magistério. Houve, então, aí uma sobra de 2,33%. Nesse quadro, vamos falar sobre as despesas de saúde. As receitas do imposto de transferência constitucionais que foi considerado para a realização desse índice foi 11.549.000. O total da despesa considerada para o limite foi 2.729.000. Então, esse 2.729.000 corresponde a 23,63% da receita arrecadada que corresponde para fazer esse índice, né? Então, nós temos um limite constitucional mínimo de 15% e estamos utilizando hoje na saúde 23,63%. Ou seja, aí uma média de 8,63% a mais do que o mínimo, né? Então, nós poderíamos utilizar aí no mínimo, que é 1.732.000, estamos usando 2.729.000, quase 1 milhão a mais, né? No quadro abaixo ali, a gente demonstra aonde que foi utilizado esse recurso, né? Então, na despesa corrente e despesa de capital. As despesas correntes, que são a parte de manutenção, folha de pagamento, medicamento, combustível, né? Então, consulta médica, exames. Então, aí utiliza aí foi utilizado, né, até o primeiro quadrimestre, 3.277.000. E a despesa de capital, que são a parte de investimento, foi utilizada 34.000. Então, totalizando aí 3.311.000, que são as despesas que são gerais, não considerando com a despesa ali de cima, que são consideradas para fazer o limite do índice, né? Então, são outras despesas gerais. 3.311.000. Agora vamos falar sobre a dívida consolidada e flutuante. O que são a dívida consolidada ou fundada e a dívida flutuante? A dívida pública consolidada ou fundada é o montante total das obrigações financeiras, assumidas pelo ente em virtude de lei, contratos, convênios ou contratos e da realização de operações de crédito para amortização no prazo superior a 12 meses, ou seja, superior a 1 ano, né? Então, é considerada como dívida consolidada e fundada. E a dívida flutuante são aquelas despesas que o total das obrigações financeiras são de curto prazo. O exemplo são os restos a pagar do exercício anterior, que esse resto a pagar são despesas que não foram pagas no exercício anterior, está sendo paga nesse exercício, né? Ou por não ter dado tempo de pagar, ou porque a despesa realmente foi realizada nos últimos dias. E empenhos no exercício ainda não liquidados. Então, essa dívida flutuante é a execução de curto prazo, até 1 ano, e a dívida fundada, consolidada, o prazo dela superior a 12 meses, a 1 ano. A dívida consolidada líquida, hoje, digamos, nesse quadro a gente corresponde aí a 1.423.000, e a receita corrente líquida considerada para fazer o índice são 38.159.000. Então, a receita percentual da receita, da dívida referente à receita corrente líquida corresponde a 3,73%. O limite definido em resolução do Senado Federal, né, 40/2001, nós podemos utilizar aí 120% da nossa receita corrente líquida, que poderia ser 45.791.000. Nesse quadro está demonstrada a dívida flutuante, despesas orçamentárias, contas a pagar do quadrimestre. Corresponde a 2.875.000, despesa extra-orçamentária, consignações, depósitos e restituições, correspondente a 244.000.
resta pagar do exercício anterior, 3.919.000, calções 0. Total da dívida flutuante, 7.038.000. Total disponibilidade do caixa, hoje nós estamos com 6.245.000. Então a gente faz um comparativo qual é a total da dívida flutuante hoje, que é essa dívida correspondente a até um ano, com o que nós temos em disponibilidade de caixa, nós estamos em um déficit de 793.000. Aqui a gente tenta classificar o que é a fonte de recurso, né? E é uma classificação que combina o critério de origem do recurso e o de vinculação da receita à despesa orçamentária. A identificação da origem do recurso tem por finalidade evidenciar a parcela de recursos próprios e os de recursos transferidos de outra entidade para a manutenção do poder público. Nesse quadro é um demonstrativo da disponibilidade de caixa. Então ele se divide em duas partes, né? O que é de fonte vinculadas e as das fontes não vinculadas, que são as livres. Então as fontes vinculadas, hoje nós corresponde a 4.655.000, que são aquelas receitas que podem ser utilizadas para um determinado ações, né? Não pode ser desviada para outras ações que não seja aquilo já determinado. E os recursos livres são aqueles que a gente pode utilizar de acordo com a necessidade do município, né? Então, hoje temos um total de 6.245.000 e a maior parte dele aí está na vinculados. Aqui a gente faz uma evolução de 2017 até 2023, né? Como que se comportou a receita e a despesa, né? Então, sempre a receita e a despesa andam junto, desde 2017. 2022 que deu uma avançada ali a despesa, mas sempre dá uma equilibrada. E até o presente momento estão andando junto, de 13.567 e 13.073 de receita. Até aqui foi demonstrado sobre os gastos e receitas do Poder Executivo. Agora vamos falar um pouco sobre o Fundo de Previdência, que é o fundo onde o pessoal se aposenta e começa a receber. O pensionista também, né? O que seria o Fundo de Previdência, né? O Fundo Municipal de Assistência e Previdência de Fernandes Pinheiro tem como finalidade custear aposentadorias e pensões. Lembrando que a Emenda Constitucional 103 de 2019 não permite mais que o fundo pague as despesas com auxílio-doença, salário-família e salário-maternidade, ficando a responsabilidade da Prefeitura a esses pagamentos, né? Então, como será apresentado o roteiro do Fundo de Previdência? Então, receitas e despesas previdenciárias, a disponibilidade financeira e quantas aposentadorias e pensões. Nesse quadro, demonstra as receitas e despesas previdenciárias no primeiro quadrimestre de 2023. A receita previdenciária, o total foi 2.244.000 até então no primeiro quadrimestre, onde subdivide ali a contribuição patronal foi 303.000, a contribuição do servidor foi 295.000, rendimentos de aplicações 1.598.000, compensação previdenciária foi 4.000, a amortização do déficit não houve, e outras receitas correntes, como a taxa de administração, foi 44.000. Despesa previdenciária, administração geral, 44.000, aposentadoria for gasto 560.000, pensões 109.000, demais despesas previdenciárias 19.000. O resultado, então, previdenciário que é o resultado entre a receita e a despesa, né? Houve um superávit de 1.512.000. Ou seja, a despesa foi menor que a receita, né? Nesse quadro, a gente tem a disponibilidade financeira do Fundo de Previdência, né? Então, dia 30 de 4 de 2023.
Hoje nós temos recursos aplicados aí no Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Itaú, Planner, Sicredi, Tesouro Nacional, Banco Bradesco. Então, a maior parte aí, digamos, a gente hoje está aplicado no Banco do Brasil e depois vem a Caixa Econômica. Comparando os primeiros quadrimestres, o segundo quadrimestre de 2022, terceiro quadrimestre de 2022 e o primeiro quadrimestre de 2023, houve uma evolução do total geral de 32.160 para 34.569. O Fundo de Previdência, hoje temos 61 aposentados e 17 pensionistas. Né? Então, até 30 de abril, nós tínhamos esse pessoal. Não sei se eu termino aqui a apresentação. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, sinta-se à vontade. Viu, Cid? Só queria fazer uma pergunta para você. Questão dessa dívida flutuante. Esse 7.038 está incluído aquele empréstimo que foi feito de 6,5 milhões? Não, esse empréstimo ainda não foi concretizado e, na verdade, foi assinado o contrato, mas ainda não está sendo pago nada e não foi recebido nada. Não foi liberado, então? Não, está para ser liberado por esses dias aí, que o pessoal da Caixa já está com a assinatura do contrato, foi publicado o contrato e já está para ser liberado aí por esses dias a primeira parcela. Entendi? Não é assim que contabiliza, porque nós temos um período de carência, né? Então nós vamos começar a pagar, se eu não estou enganado aqui, daqui 2 a 3 anos nós vamos começar a pagar. Porque tem que constar essa dívida assim. E a dívida flutuante não são dívidas da operação de crédito. Essas são dívidas... vai aparecer na prestação de contas, a partir do momento em que o executivo começar a pagar. Que acredito que essa gestão ainda não consiga pegar a primeira parcela de pagamento. Mais alguma pergunta? Então, quero agradecer aí, né, todo o pessoal presente, senhores vereadores, e qualquer dúvida, qualquer questionamento, o que precisar, aí nós estamos se sinta-se à vontade de fazer uma solicitação que o executivo terá aí o maior prazer de responder. Então, ficamos sobre a disposição de vocês. Então, nada mais havendo a indagar, eu pergunto aos demais membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Fernando Pinheiro se aprovam o cumprimento das metas do governo municipal referente ao primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2023, que compreende aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2023. Os demais membros estão na plateia, sinalizaram que sim, aprovam sim o cumprimento das metas do governo municipal. E nada mais havendo constar, eu declaro encerrada a audiência pública referente ao primeiro quadrimestre de 2023.